Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidar vocês a separarem um tempinho hoje aí na sua casa para meditar na palavra do Senhor, ter o seu momento de devocional, o seu culto pessoal ao nosso Deus. Nosso texto hoje lá para nossa reflexão é Lucas, capítulo 20, do versículo 20 até o versículo 26. Lucas 20, do 20 ao 26. Faça a leitura aí na sua casa e vamos meditar brevemente no que diz essa passagem. Jesus diz que o texto nos diz que os fariseus, os mestres, eles querem pegar Jesus em alguma coisa. E eles querem, de alguma maneira, levá-lo, interessante no versículo 20, à jurisdição e à autoridade do governador. Então, eles querem levá-lo até às autoridades romanas para que Jesus pudesse ser condenado. O que eles fazem, então? Eles subornam algumas pessoas e se aproximam de Jesus e falam: Mestre, sabemos que você fala das coisas de Deus e considera a aparência das pessoas, não considera a aparência das pessoas, mas ensina segundo a verdade do caminho de Deus. Começam a conversa meio que bajulando Jesus. E aí perguntam: é lícito dar tributo a César ou não? É lícito pagar o imposto? Devemos nós pagar o imposto? O que eles estão fazendo? Uma armadilha. Eles querem dizer, se Jesus disser que temos que pagar o imposto, está indo contra o povo, porque o povo se revolta porque estão sendo oprimidos por Roma. Se ele diz que não deve ser pagar o imposto, que era o que eles esperavam que Jesus fosse dizer, ficar ao lado do povo e dizer que não deveria pagar o imposto, eles teriam algo como acusar Jesus de estar fazendo no meio do povo uma sedição, está levando o povo a não querer pagar os impostos. Jesus, então, sabendo disso, o versículo 23 diz que ele conhece a astúcia, o ardil desses homens. Ele pede, então me dê um denário. Um denário era uma moeda que equivalia mais ou menos ao trabalho de um dia de um trabalhador braçal. Era o valor que ele recebia por um dia de trabalho no campo. Me dê uma moeda. Essa moeda tinha o rosto de César. E ele fala, então, o que tem está escrito nela? É de César ou é de Deus? E aí, então, ele diz, é de César. Então dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O versículo 26 diz que eles não sabiam mais, então, como pegá-lo e ficaram admirados da sua resposta. Olha algumas coisas importantes que nós podemos ver aqui. Primeiro, nós vemos que ninguém consegue enganar Jesus. Ele é o Senhor de tudo, ele conhece todas as coisas. Por vezes queremos nós também enganá-lo. Guardamos no nosso coração, trancamos no fundo do nosso coração algumas coisas, no fundo da nossa mente, e fazemos uma imagem que não é a imagem verdadeira, mas é tolice não ser sincero diante do Senhor. Ele conhece nossa mente, ele conhece nosso coração. Quando vamos falar com Deus e quando vamos orar ou quando estamos diante dele, por vezes colocamos palavras bonitas e queremos parecer quem não somos. Uma outra imagem. É tolice. Ninguém consegue enganar o Senhor. Depois o texto nos mostra, Jesus expõe a hipocrisia desses homens. Veja que eles usam a pergunta como quem diz: nós não queremos pagar imposto, achamos isso um absurdo. Mas para fazer isso, eles pagam um valor subornando algumas pessoas para conduzir Jesus até a autoridade romana. Olha só, a frase deles é totalmente hipócrita. Pela frase, é digno, é justo dar a César pagar os nossos impostos? O que eles queriam dizer é: nós achamos um absurdo e nos revoltamos contra essa opressão de Roma que tira o nosso dinheiro, não reconhecemos a sua autoridade em nos cobrar impostos. Mas para fazer isso, eles gastam o seu dinheiro, não com o pagamento de impostos, mas subornando homens maus. E querem, com tudo isso, conduzir Jesus para debaixo da autoridade de Roma. Os homens são assim, hipócritas, mentirosos, incongruentes, pessoas que se contradizem. São assim os homens sem Cristo. Acham que podem governar as suas vidas, mas quando precisam, clamam: Meu Deus, me ajuda. Quando passam por uma dificuldade, se entristecem e choram e falam: Meu Deus, onde o Senhor está? E permitiu essa tragédia. Veja como isso muitas vezes acontece. As pessoas dizem que não creem em Deus, mas quando a tragédia bate à porta, eles pedem a oração, eles querem uma ajuda. Hipócritas, hipócritas. A resposta de Jesus é: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Percebam uma coisa, ele, ao mesmo tempo, reafirma a autoridade de Roma e diz que devemos sim estar debaixo das instituições, das autoridades estabelecidas. Não podemos agora, nós queremos quebrar isso num estado de anarquia. Não, pelo contrário. A Bíblia nos diz que as autoridades são colocadas pelo próprio Deus. É o Senhor quem coloca a autoridade para essas pessoas.
Por vezes, o Senhor, é verdade, nos permite ter governadores, autoridades ruins para punir o povo pelos seus pecados. Por vezes, ele nos dá bons governadores, boas autoridades que conduzem o povo. Se você ler a história dos reis de Israel, você vai perceber isso tantas e tantas vezes. E não é diferente hoje, meus irmãos. O Senhor continua governando todas as coisas. E toda autoridade é colocada por Deus, seja ela boa ou ruim. Isso não nos isenta da nossa responsabilidade num Estado democrático como nós vivemos, de, por exemplo, votar o que vamos fazer esse final de semana. Mas quer dizer que o resultado não está nas nossas mãos, não está na mão dos homens, não está na mão das alianças políticas. O resultado está nas mãos do Senhor. Ele tem toda a autoridade e ele distribui a sua autoridade. Por isso Jesus diz: mas dê a Deus o que é de Deus. A palavra dar aqui, ela pode até ser melhor entendida, e dá para perceber aqui no contexto, é devolver. Não é dar de algo que é meu e eu vou dar para alguém. É de devolver, é de restituir. Ele está dizendo: devolvam a César o que é de César. Então, é claro, a ideia é do devolver. Devolvam a César o que é de César e devolvam a Deus o que é de Deus. O que é de César, nós sabemos, é o imposto. E o que é de Deus? É muito maior do que imposto. É a minha e a sua vida. É o nosso tempo, são os nossos anos, é o nosso vigor, a nossa energia, são os nossos dons, as nossas habilidades. Todas elas não são nossos. Nada disso que eu falei é nosso, é do Senhor, é de Deus. E devemos devolver a Deus. O que Jesus está nos tentando ensinar é que tudo que temos e tudo que somos, seja isso material, seja espiritual, seja emocional, seja intelectual, sejam dons artísticos, o que temos foi o Senhor que nos deu. E somos apenas mordomos neste mundo para a sua glória. Usamos a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso tempo, nossos esforços, a nossa energia, os nossos anos de vida, a nossa família, tudo que temos e tudo que somos tem um propósito: servir ao Senhor. E que ele possa ser, então, glorificado sobre a nossa vida. Precisamos dar a César o que é de César. A pergunta é: temos dado a Deus o que é de Deus? Temos devolvido a Deus o que é de Deus? Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude para dia de mais e mais, cada vez mais, a nossa vida possa estar no altar dele e tudo, tudo, de fato, possa ser entregue nas suas mãos. Amém.